Muito bem, rapaziada. Estamos aqui de volta com o Switch TV Show. Depois aí de alguns dias, né, de ato, né? Finalmente estamos de volta com esse programa maravilhoso. Como vocês podem ver, já estou em casa. Depois aí de uma pequena estadia em São Paulo. Finalmente, estou em casa, estou em minha residência. Foi um final de semana muito legal. A experiência de ir para São Paulo, de ir para NBA House foi algo, cara, fantástico. Eu já fiz vídeo, né, da viagem, né, trazendo um resumo do que foi a viagem. Se você não assistiu, assista. Ficou bem legal, ficou um vlogzinho bem maneiro. Mas só, né, pra deixar registrado aqui também no Switch TV Show, mano, foi algo absurdo. Assim, eu comentei com o Andrei, lá do Lakers da Zoeira, inclusive um abraço pro Andrei, foi meu parceiro lá na viagem, né? Os dois mineirinhos lá em São Paulo, foi muito maneiro. E eu comentei com ele, cara, que pra nós que moramos fora de São Paulo, que estamos fora da capital, ir pra NBA House, participar da NBA House, ainda mais do jeito que a gente participou, né, sendo chamados pra participar de ativações, conhecendo o Bugarelli. Irmão, eu conheci o Bugarelli, pô. Não é que eu vi o Bugarelli, tirei uma fotinha, não. Eu andei com o Buga, eu conversei com o Buga, troquei ideia com o Buga, sabe? Foi absurdo. Inclusive o Buga era uma pessoa fantástica, né? Eu que já tinha ele como uma das minhas maiores referências, uma das minhas maiores inspirações, hoje, depois de ter conhecido ele, depois de ver como ele é de verdade, cara, assim, se ele já se ele já era uma referência pra mim antes, agora então, mano, é surreal. Assim, a admiração que eu tinha por ele aumentou ainda mais depois de conhecer ele pessoalmente. Sabe, uma pessoa extremamente humilde. Pra quem foi na NBA House viu. Tipo assim, o Bug ele não conseguia andar na NBA House. A cada 2 passos aparecia alguém querendo tirar uma foto com ele. E toda hora, toda vez que chegava alguém, o Bug ia lá, cumprimentava a pessoa, perguntava o nome dela, conversava com ela, sabe? Assim, numa humildade, numa simplicidade. E com todo mundo. Com todo mundo. E com um sorriso no rosto sempre, uma alegria sempre. Pô, foi. É incrível, mano. É uma pessoa realmente maravilhosa e não é à toa que o cara tá onde tá. Ninguém chega onde o Buga chegou sendo arrogante, sendo escroto. Se o Buga tá onde tá, é porque ele merece. E ele merece por ele ser essa pessoa que ele é. Mano, que cara sensacional, mano. Que cara sensacional. E teve até um momento engraçado que a gente tava lá no meio da NBA Store, né? Que é a loja da NBA que tem dentro da NBA House. Baita loja. E o Buga tava lá tirando foto, né? E aí chegou um cara, acho que o nome dele era Maicon, se não me engano. E aí ele chegou ali e ele veio falar comigo, me cumprimentou, foi tirar foto comigo. E aí, na hora que ele tirou a foto comigo, eu falei, pô, cara, tirando foto comigo, irmão? Tá o Buga aqui do lado, você tá maluco? Você tá maluco? Ele fala, não, você é o melhor comentário. Eu falei, você tá maluco, irmão? Tá o Buga do meu lado? Porra! Tá entendendo? Foi um bagulho surreal. Tipo, tá o Buga aqui, o moleque vai tirar foto comigo, irmão. Pelo amor de Deus, né? Porra, é uma heresia fazer isso. Falei isso pra ele, irmão. Você tá fazendo uma heresia. Porra, você tá louco, mano. E foi muito do caralho conhecer o Buga. Foi muito do caralho conhecer muitos de vocês, né? Eu vi muita gente que me acompanha lá, que veio falar comigo, veio tirar uma foto. Pô, eu dei meu primeiro autógrafo na vida. Nem sabia, o moleque chegou com a camisa do Luka Doncic.
Pediu pra eu autografar. Fiquei até com receio de estragar aquela camisa maravilhosa, aquela camisa do Dallas, azul, saca? Acho que era de 2000 e... Acho que era de 2023 a camisa. Pô, linda. Lá estraguei a camisa com a minha assinatura. Fiz uma assinatura de merda, inclusive, porque eu nunca assinei uma camisa na vida. Até peço desculpas pra você, meu querido, porque meu autógrafo ficou uma porcaria. Mas assim, foi muito maneira a experiência e com certeza são momentos que eu vou guardar pra sempre, sabe? A primeira vez que eu vi o Buga, a primeira vez que eu tive um contato mais próximo do meu público, a atmosfera da NB House, sabe? Mano, que evento foda. Que evento foda. Eu quero muito que você que nunca foi na NB House, eu quero muito que você possa ir um dia, mano. Porque vale muito a pena. Muito a pena. Inclusive agradecer também a galera da produção ali da NB House, a galera que tava fazendo ali as ativações, todo mundo muito gente boa, me tratou super bem. Tamo junto mesmo, gente. Foi absurdo. Mas chegou a hora de voltar à rotina, né? Foi muito legal ficar esse tempo lá, mas tá na hora de voltar aos trabalhos, tá na hora de, né, de voltar à realidade, né? Então, vamos aqui voltar às nossas atividades, trazendo aqui o Switch TV Show. Primeiro episódio pós-recesso aí, né? E hoje tem bastante coisa pra gente falar, cara. Vamos falar sobre Kevin Durant, porque saiu notícia sobre Kevin Durant nesse domingão. Então vou comentar sobre. Obviamente, vou falar mais sobre a troca do Desmond Bane por Orlando Magic. A primeira grande troca que tivemos nessa... Né? Nem é off-season ainda, né? Que a off-season nem começou, mas... é o aquecimento pro off-season. É uma baita troca que rolou ontem, envolvendo muitos ativos, uma troca que, né, tem dividido muito opiniões. Eu admito que a minha opinião agora, depois de um tempo aí refletindo, ela é um pouco diferente da minha opinião no momento da troca, né? Eu até fiz vídeo ontem falando sobre a troca. E na hora, na real, já vou até já entrar aqui já no assunto. Deixa eu só tocar aqui a vinheta. Eu já entro de cabeça aqui na questão da troca. Então, ó, vambora. Está oficialmente iniciado o Switch TV Show dessa segunda-feira. Vamos lá, cara. Na hora que a troca saiu, na hora que eu vi a troca ali, a minha reação inicial foi de achar que o Magic, assim, deu um overpay absurdo. E eu ainda acho que o Magic pagou muito na troca. Pra quem não viu, o Magic deu pra Memphis 4 escolhas de primeira rodada desprotegidas, incluindo a escolha de 2026 do Phoenix Suns, que é uma escolha que tende a ser muito valiosa, porque pós saída do Durant, a expectativa é que o Phoenix, né, tenha diversos problemas. E essa pick de 26 tende a ser uma pick bem alta. E as outras picks são a 16 desse próximo draft, a primeira rodada de 28 e a primeira rodada de 2030. Então são 4 picks desprotegidas, incluindo a do Phoenix em 26, e uma pick swap de primeira rodada de 2029. Então na prática, são 5 escolhas de primeira rodada que o Magic cedeu juntamente de KCP e Cole Anthony. E em troca recebeu apenas o Desmond Bane. Então, eu ainda acho que o Magic pagou muito pelo Desmond Bane, que é sim um ótimo jogador. A gente tá falando de um dos jogadores mais eficientes do perímetro dos últimos anos da liga, assim. É um cara que um cara que nunca chutou para menos de 38% na carreira. É um cara que tem 41% de aproveitamento para 3 desde que chegou na liga.
é um cara que em 23, 24, por exemplo, teve 23,7 pontos de média. Entendeu? E é um jogador que ainda é muito jovem, o Desmond Bane tem 26 anos, e é um jogador que tem um contrato muito bom. Apesar de ser um contrato caro, é um contrato bom para um jogador do nível do Desmond Bane. É um contrato, ele tem mais 4 anos de contrato, incluindo 25, 26, recebendo 36 milhões nessa temporada, 39, 26, 27, 42, 27, 28 e 44, 28, 29. O que para um cara da idade e do nível do Desmond Bane, eu acho um bom contrato. É um contrato justo. Um contrato justo e um contrato longevo. Então não é como se o Magic tivesse dado um puta all-in. Não é. Tá? E esse é o primeiro ponto. Tem muita gente tratando essa troca do Magic como um all-in para essa próxima temporada. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é como se o Magic fosse... Né, se o Magic não fosse campeão nessa temporada, nessa próxima temporada, não é como se tudo acabasse, não. Franz Wagner assinou uma extensão agora. Jalen Suggs também tem um contrato longo. O banqueiro vai assinar uma extensão agora. E o Desmond Bane tem mais 4 anos de contrato. Então não foi uma troca pensando só nessa próxima temporada. Não, é uma troca pensando também no médio prazo. Né? E então, assim, é um valor alto, na minha opinião, bem alto. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador que vai agregar muito nesse time do Magic. E vai agregar tanto para essa próxima temporada, como também para as próximas. O Desmond Bane, ele tem características que o Magic estava implorando para ter há muito tempo. Já faz um bom tempo que eu falo aqui sobre a necessidade que o Magic tinha de adicionar arremessadores, de adicionar jogadores capazes de matar a bola de fora e de criar o seu próprio arremesso. O KCP, na teoria, era para ter ajudado nisso, mas ele teve a sua pior temporada da vida. Foi o pior ano do KCP desde o seu ano de novato, a temporada passada, né? Na real, essa temporada, né? Que a temporada ainda não terminou. Mas foi o pior ano do KCP desde o seu ano de novato. Então, a aposta no KCP, que quando foi feita, todo mundo achou maravilhosa, inclusive eu, se provou um erro. O Desmond Bane, eu acho muito mais difícil o Bane decepcionar do que o KCP. Entendeu? Eu confio muito mais no Desmond Bane do que no KCP. Dificilmente a gente vai ver um Desmond Bane tendo uma temporada de menos de 19 pontos. Né? E chutando mal pra 3. Não. A tendência é que o Desmond Bane tenha um puta ano. Ainda mais tendo Franz Wagner, Paulo Banqueiro jogando ao lado dele. Tendo um Jalen Suggs pra defender pra ele. Coisa que em Memphis ele não tinha. O Desmond Bane muitas vezes tinha que dar a raça na defesa porque o cara que tava do lado dele era o Ja Morant, que não defendia nada. Agora não, ele vai ter um puta defensor de perímetro do lado dele, que é o Jalen Suggs. Entendeu? Então, eu acho que apostar no Desmond Bane é mais seguro do que, por exemplo, apostar em mais um ano do KCP. Entendeu? Então, olhando agora, depois de um tempo da troca, né, tendo acontecido, depois de algumas horas aí refletindo, eu consigo entender melhor a jogada do Orlando Magic. O Magic sacrifica o seu capital de draft no médio prazo, tira um KCP que foi uma puta decepção e que tem um contrato que hoje é um contrato ruim, né? Mais de 20 de média para um cara como o KCP, da idade que ele tem, e tendo entregado a temporada que entregou, cara, é um contrato ruim. Então, o Orlando tira o KCP da sua folha, libera o Cole Anthony, que mesmo sendo um jogador que eu julgo como bom, não é como se o Cole Anthony
fosse fazer uma puta falta no Magic, até porque tem o Jalen Suggs, tem o Anthony Black ali se desenvolvendo, tem agora o Desmond Bane, então não é como se o Cole Anthony fosse fazer uma falta gigante. E pega cara que resolve alguns problemas. Ele resolve todos os problemas do Magic? Não. Eu ainda acho que o Magic precisa de pelo menos mais um arremessador de elite. E pra mim, precisa de um playmaker. De um armador playmaker, coisa que o Suggs não é. Eu tô vendo muita gente defender a ideia de que o Magic não precisa de um armador criador porque o Paulo Banchero faz essa função. E eu entendo, o Banchero ele é um bom playmaker, tá? Mas eu ainda acho que o Magic precisava de um PG com essa característica. Porque muitas vezes o Banchero ele fica sobrecarregado. Ele tem que pontuar, ele tem que criar, ele tem que defender, ele tem que pegar rebote. É muita coisa pro Banchero. Claro, ter o Desmond Bane ao lado dele vai melhorar as coisas. Até porque o Desmond Bane melhorou muito como playmaker também. Aquele ano, sem o Ja Morant, ajudou muito o Desmond Bane a evoluir no lado de playmaker. Mas eu ainda acho que o Magic precisa de um armador com essas características. Um armador estilo Trae Young, por exemplo. Né? Que inclusive é um cara que eu acho que o Magic poderia ter tentado usando essas escolhas de primeira rodada que abriu mão para ter o Desmond Bane. Eu, se fosse o Magic, teria primeiro ido atrás do Trae Young, usando essas escolhas, usando o KCP, usando o Cole Anthony, ou usando até o Wendell Carter, não sei. Ou o Jalen Suggs, enfim. Eu iria primeiro atrás do Trae Young e se desse errado, aí eu exploraria outras oportunidades. Mas aí é papo para outra hora, né? Mas eu ainda acho que o Magic precisa de mais um arremessador de elite e um armador playmaker. Um armador de origem. Mas o Desmond Bane já ajuda bastante. Né? O quinteto do Magic com Suggs, Bane, Paolo, Franz e Wendell Carter já é um quinteto melhor do que o do ano passado com o KCP. Então, é um preço alto, caro. Ainda assim, acho que é um overpay, tá? Ainda acho que é um overpay. Mas é um jogador que resolve problemas. E é um jogador que vai ajudar o time não só numa temporada, mas em pelo menos 3, 4. Pelo menos 3, 4. O Magic garante ali um núcleo por 4 anos aí. Um núcleo com Paolo, com Franz, com Suggs e com Desmond Bane. Um núcleo jovem, um núcleo promissor e um núcleo bom. Muito bom, inclusive. Com um ótimo treinador, enfim. Então, ainda acho que foi um preço alto, mas eu agora eu consegui entender melhor por que o Magic fez isso. Né? E tem aquele outro ponto. As escolhas do Magic, elas tendem a não ser tão valiosas assim. Mas aí tem um outro ponto que eu acho que é importante ser falado. A escolha de 2026 do Phoenix Suns, ela é muito valiosa. Tá? Pra mim é a pick mais valiosa que o Magic abriu mão nessa jogada. Tá? Pra mim o melhor ativo que o Magic deu pro Memphis foi essa escolha de 2026 do Suns. Então, essa é uma escolha muito valiosa. A pick do Magic desse draft é uma boa pick também. Ainda mais num draft tão profundo como esse. E as outras escolhas, mesmo tendendo a não serem escolhas tão boas, não dá pra prever, né, com exatidão o quão boas serão essas picks, porque o Orlando Magic é um time que tem problemas para se manter saudável. Nessa temporada mesmo, a gente viu o Orlando Magic, né, terminar. A gente viu o Magic terminar na 7ª colocação. Por quê? Porque Paolo machucou, Franz Wagner machucou, Jalen Suggs machucou. E aí, beleza, você pode achar que, não, Luiz, mas... eles não vão machucar de novo. Mas e se eles se machucarem? Isso afeta diretamente na posição dessas escolhas de 28
e de 2030. Então, cravar que as escolhas do Magic não serão boas é meio... Entendeu? Não dá pra cravar isso. Porque muita coisa pode acontecer. Olha o Phoenix Suns, cara, com Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker. Olha onde eles ficaram. Entende? E outra, com o novo, né, acordo, né, trabalhista aí que foi assinado, novo acordo de trabalho, o novo acordo coletivo de trabalho assinado, as escolhas de primeira rodada, elas se valorizam muito. Entendeu? Porque com as regras do cap ficando cada vez mais rígidas, ter escolhas de draft, conseguir pegar jogadores vindos do draft com contratos de novato, cara, isso tem um valor muito grande, mano. Muito grande. Tanto que, na minha opinião, os próximos campeões da NBA tendem a ser os times que melhor draftarem. Porque serão os times que estarão mais bem controlados na questão financeira. Olha as finais da NBA. Os 2 finalistas não pagam luxury tax. Isso é um sinal. Isso é um sinal. É um Pacers com uma penca de jogadores jovens bons. Óbvio, nem todos, a maioria deles não foram draftados pelo próprio Pacers, mas são jogadores jovens que o Pacers pegou. Ainda em contratos de novatos, né? Como o Haliburton chegou com contrato de novato, se não me engano. Aaron Nesmith também. Obi Toppin também. Aí, beleza, no Pacers eles foram lá e assinaram renovações, mas eles chegaram com contratos de novatos. E olha o Thunder. Jalen Williams, Chet Holmgren, Lugan Dort. Uma penca. Aaron Wiggins. O Shai não foi draftado pelo Thunder, mas chegou sob contrato de novato também. Então, com esse novo acordo, com esse novo CBA assinado, escolhas de primeira rodada têm um peso muito grande. Porque vai ser a melhor forma dos times montarem os elencos a partir de agora. Vai ser a forma mais segura. Né? Porque são jogadores jovens com contratos baixos. Com contratos baratos chegando no time. Né? Então, as escolhas do Magic, elas são sim valiosas. Mesmo mas vão ser escolhas baixas. Ainda assim serão escolhas de primeira rodada. Tá? Então sim, o Magic abriu mão de muita coisa. De muita coisa. Mas pegou um jogador que vai ajudar o time por alguns anos. E que sim, com o Desmond Bane, o Magic pode sonhar alto. Pode sonhar, talvez, com uma semi de conferência ou até uma final de conferência. Ainda mais num leste que vai ter um Celtics não tão forte assim. Ninguém sabe como que o Knicks vai voltar para essa próxima temporada sem o Thibodeau. Tem a incógnita chamada Milwaukee Bucks. A gente não sabe se o Giannis ficar. Pode ser um Bucks competitivo, mas se ele for embora, é terra arrasada. Né? Aí você tem o Miami Heat que ninguém sabe o que vai ser também. Tem esse Cavs que a gente não sabe como é que vai, né, responder a essa eliminação precoce que sofreu. Então é um leste mais acessível do que foi nessa temporada. Então eu acho que o Magic pode sim sonhar alto com Desmond Bane. Pode sim sonhar alto. Então pode dar muito certo. Mas também pode ser que o Magic, de novo, não passe da primeira rodada. Por quê? Porque não é como se o Desmond Bane resolvesse todos os problemas. Mas é um jogador que vai ajudar bastante e vai ajudar por 3, 4 anos aí. Então, a minha visão sobre essa troca pro Orlando Magic é essa. Eles pagaram um preço alto, mas por um jogador que é bom, jovem e com um contrato longevo. Para Memphis,
a minha visão ainda é a mesma do vídeo que eu fiz ontem. Ainda acho que foi uma troca muito boa pra Memphis. Porque com as extensões do JJJ e do Ja Morant, né, estando perto aí de terem que ser feitas, era natural que o Memphis tivesse que abrir mão de um membro do trio. Né, com o novo CBA, é muito difícil você conseguir manter 3 jogadores com contratos tão grandes como era o contrato do Bane e como serão, né, na verdade, os novos contratos do Morant e do JJJ. Então, o Memphis teria, de qualquer forma, que fazer uma escolha. Teria que abrir mão de um dos 3. E o escolhido foi o Desmond Bane. E o retorno que o Memphis teve deu uma flexibilidade para esse time absurda. Absurda. Ganha capital de draft, um baita capital de draft, que pode ser utilizado tanto para montar um novo time. Essas escolhas podem ser usadas para montar um novo time ao redor do Morant e do JJJ. Ou podem ser utilizadas numa super troca. Envolvendo talvez um dos dois, ou o Morant ou o JJJ. Então o Memphis agora tem vários caminhos para seguir. Graças à flexibilidade que ganhou por conta dessa negociação. O Memphis pode tanto partir para cima de um Kevin Durant, por exemplo, e tentar um all-in nessa temporada, ou pode simplesmente rebutar e iniciar um novo time. Pode trocar Morant e JJJ, fazer um full rebuild, né, e montar um time ali ao redor do Jalen Wells, ao redor do Didi Jackson, do Zach Edey, enfim. Ou pode tentar uma montagem mais tranquila, uma montagem de elenco mais calma, usando as escolhas, renovando ali com o Ja Morant e o JJJ, renovando com o Santi Aldama, que deve ganhar uma boa grana inclusive, e usando as escolhas, captando talentos. Essa pick do Suns vai ser uma pick muito boa, que vai render provavelmente um bom jogador, um muito bom jogador. Então o Memphis ganha uma gama de opções muito interessante. Muito boa mesmo. Então, eu acho que é uma troca que ainda é muito boa pro Memphis. Eu mudei um pouco a minha visão em relação à troca pro Orlando. Antes eu achava que o Magic tinha sido meio que assaltado. Agora, ainda acho que foi um overpay, mas eu consigo entender melhor a jogada do Magic. Mas agora, em relação ao Memphis, eu sigo com a mesma opinião. Memphis, pra mim, ainda foi o grande vencedor da troca. Ganha flexibilidade, tem agora tranquilidade pra decidir o que quer fazer da vida, tem opções pra explorar. E assim, vamos supor que o Magic, que o Memphis mantenha Cole Anthony e KCP no time e vá pra temporada e tenta competir com os caras ali. É um bom time. Eu acho que o encaixe do KCP nesse time do Memphis pode ser bem interessante. E o Cole Anthony, talvez ele não tenha tanto espaço, né? Porque o Scottie Pippen Jr. tá numa ascensão muito boa. Mas ele ainda pode ser um cara importante ali. Entendeu? Então, cara, o Memphis tem muitas opções. Pode dar um all-in, pode ir pro rebuild, pode só continuar com o time e ir adicionando peças aos poucos. Essas peças vindas do draft. Financeiramente o Memphis fica numa situação muito boa agora. Então, mano, pra mim, uma troca muito boa pra Memphis. E se eu tivesse que eleger um grande vencedor nessa troca, com certeza seria o Memphis Grizzlies. Pra mim, o Memphis é o grande vencedor dessa troca nesse primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que o Magic foi um puta perdedor. Não acho. Foi um puta perdedor porque ganhou um Desmond Bane. E, melhor, se livrou do contrato do KCP, que, pelo que ele entregou temporada passada, era um contrato muito ruim. Então, pra mim, é uma troca muito boa pra Memphis.
e que é boa pro Orlando olhando pra quadra. Olhando pra parte financeira, olhando pra futuro, é uma troca muito melhor pra Memphis. Mas olhando pra quadra, é uma troca melhor pro Magic. Entendeu? Acho que deu pra explicar bem o meu ponto de vista sobre a troca. Então, basicamente é isso. É isso que eu penso sobre essa troca do Bane pro Orlando Magic. Uma troca surpreendente que ninguém esperava, mas que aconteceu de fato e é a primeira grande troca que temos aí, pensando, né, nessa próxima off-season, que tende a render ainda algumas troquinhas bem safadinhas, como a troca do Kevin Durant. Já é, assim, já dá pra cravar que o Kevin Durant será trocado. Isso pra mim, assim, não tem nem mais... Ah, será que vai? Não, ele vai ser trocado. Isso é fato. É só questão de tempo. É só questão de tempo pra ele ser trocado. E a dúvida é pra onde que ele vai. E aí ontem, no domingo, saiu a notícia dos preferidos do Kevin Durant, né? Dos destinos preferidos do Kevin Durant. Tá aqui, ó, a matéria do The Playoffs, que traz o seguinte título: Durant tem preferência por Spurs, Rockets e Heat se for trocado. Kevin Durant deve ser trocado pelo Suns para a reconstrução do elenco após uma temporada muito abaixo da equipe. Vamos lá. Na temporada 25-26, Kevin Durant pode jogar pela quinta franquia em sua carreira, sexta se contar o Seattle Supersonics. Isso porque o Phoenix Suns muito provavelmente irá trocar uma das maiores estrelas da NBA ainda nessa off-season. Dessa forma, neste sábado, jornalistas do The Athletic divulgaram que Durant tem interesse em se juntar ao San Antonio Spurs e o Houston Rockets. Além disso, Shams Charania da ESPN americana adicionou o Miami Heat nessa lista. Dessa forma, as duas primeiras equipes têm ligações com Kevin Durant por conta pelo estado do Texas. O ala fez 1 ano de college basketball por lá e até hoje guarda laços com a região por conta do basquete. Por outro lado, na última trade deadline, o Heat esteve relacionado a Durant quando a equipe buscava trocar Jimmy Butler, mas por fim, a movimentação não tomou forma. No atual cenário, Spurs e Rockets possuem mais assets para incluir na troca com o Suns, já que as franquias possuem jovens jogadores interessantes e muitas escolhas de draft. Já Miami sai um pouco atrás nessa corrida e precisaria envolver outros times na troca ou torcer para que o interesse no jogador não inflacione muito o preço. Então, segundo Charania, Kevin Durant tem seus destinos favoritos e são San Antonio, Houston e Miami. E aí é o seguinte, cara. Dos três, pra mim, San Antonio é o melhor. Talvez seja o melhor tanto pro Durant, porque a dupla Durant e Wemby seria absurda e teria um potencial de dominância surreal, como também pra Phoenix. Pelos ativos que o Spurs poderia enviar caso, né, o Spurs estivesse disposto a abrir mão, né, da segunda escolha geral. Então, olhando para o combo, melhores ativos para o Phoenix e melhor destino para o Durant, eu acho que o Spurs seria o melhor. E aí, você vai lembrar da última vez que eu comentei sobre o Durant, e eu falei que o Houston seria o que mais faz sentido. Só que, por que a minha opinião agora é em relação ao Spurs? Porque a última informação que a gente tinha era que o Spurs tinha saído da jogada. Vocês se lembram da informação do Charania dizendo que o Spurs já não estava mais na jogada? Que o interesse teria diminuído? Então, agora, com o Spurs de volta na jogada, eu volto a achar que o Spurs é o mais provável. Entendeu? Houston ainda faz muito sentido. Pelo fato de ter as escolhas do Suns, o Houston faz muito sentido também pra negociação. Mas eu acho que
San Antonio, o combo San Antonio talvez seja melhor do que o combo Houston. Talvez seja melhor. É porque Houston vai oferecer o quê? Vai oferecer um Jabari, vai oferecer um Jalen Green, o Landale e as escolhas do Suns. San Antonio pode oferecer Devin Vassell, pode oferecer Keldon Johnson, pode oferecer ótimas escolhas de draft também. E oferece pro Durant a chance de jogar com Victor Wembanyama. E montar uma das duplas mais incríveis dos últimos anos da liga. Então eu acho que esse combo coloca San Antonio como, né, o destino top 1. Mas, cara, tudo isso não passa de especulação. A verdade é que, cara, até alguém chegar com a proposta mesmo na mesa, a gente sempre vai ficar nessa de, eu acho que tal destino é melhor, eu acho que tal destino é pior, mas não tem nada certo ainda. Né? Tudo que a gente fala sobre o Kevin Durant nos últimos meses é sobre interesse. Ele tem interesse em tal time. O Phoenix Suns tem interesse em tais ativos. Mas proposta mesmo não teve nenhuma ainda, pelo menos a princípio. Então é tudo na área da suposição, cara. É tudo na área da suposição. E aí o bagulho é esperar acontecer, mano. É esperar acontecer. Dos três, Miami pra mim é o que menos tem ativos pra oferecer. Mas Miami tem o fator mercado, que é um mercado muito bom, né? E tem o Pat Riley, que é um cara que tem um respeito gigante na liga. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que é mão de vaca, né? Você não vai ver o Pat Riley fazer uma proposta pro Durant do nível da proposta que o Magic fez pelo Desmond Bane. Você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Inclusive, uma dúvida que eu tenho é se o Phoenix vai aumentar a pedida pelo Kevin Durant por conta da troca do Bane, porque foram 4 escolhas de primeira rodada desprotegidas que o Magic deu para ter o Desmond Bane. E o Kevin Durant, mesmo sendo um jogador mais velho, bem mais velho inclusive, cara, ele é muito mais jogador do que o Desmond Bane. Então é aquilo, se o Bane valeu 4 escolhas desprotegidas de primeira rodada, quanto vale o Durant? Então eu tô curioso pra ver se a troca do Bane vai influenciar no preço do Kevin Durant. Talvez não influencie pela idade do Kevin Durant. Talvez não influencie por conta disso, mas é um ponto a se observar. Mas assim, a real, cara, é que não tem muito o que falar pra além de eu acho que tal time é um destino melhor. Não tem muito pra onde correr. Não tem muito pra fugir disso, porque é tudo suposição. Né? É tudo suposição. Agora, o que é um fato é que o Durant vai ser trocado e ele vai ser trocado antes do draft. Isso são coisas que o Charania já cravou. O destino é o que pega. É interessante ver que Minnesota não faz parte dos destinos favoritos do Durant, sendo que na trade deadline existia um interesse mútuo entre os dois, então é interessante ver que agora o Durant não quer mais ir para Minnesota. Eu também acho que Minnesota teria muito trabalho para fazer essa troca acontecer, então eu já não enxergava Minnesota como um destino tão possível assim. O Knicks também tá fora de vez da jogada, aparentemente, né? Então a parada deve mesmo se restringir a San Antonio, Houston e Miami. Eu sinceramente acho que vai ficar entre San Antonio e Houston. E aí na bola dividida, talvez San Antonio leve vantagem. Até porque tem a informação de que existiria um interesse legítimo das duas partes de fazer a troca acontecer. O que me pega aí, e o que pode talvez melar a negociação com o San Antonio, seja a resistência do Spurs em oferecer a segunda escolha desse draft. Parece que o Spurs não quer trocar essa segunda escolha. E aí, talvez isso possa atrapalhar a negociação. Mas mesmo sem oferecer a pick 2, cara, San Antonio tem muita pick boa.
E tem muito contrato bom pra oferecer, tem muito jovem bom, sabe? Tipo, Houston também tem jovens bons pra oferecer. Mas é aquilo, né? Tipo, é o Embanyama, né? Tá entendendo? O negócio de você jogar com o Embanyama em San Antonio, cara, é muito sedutor. Eu acho que é muito sedutor pro Kevin Durant. Eu acho que é muito sedutor. Em Houston, talvez ele tivesse uma chance mais imediata pra ser campeão. Talvez, porque Houston é um time que, né, já competiu demais nessa temporada. Mas, cara, eu não consigo olhar para um Spurs com Embiid e Durant e não achar um time capaz de chegar longe. Esses dois saudáveis, cara, com bons role players ao redor, coisa que o Spurs pode ter. Não, e assim, eu tô falando de Durant e o Embiid. Vocês viram que eu nem falei do Darren Fox, né? Ainda tem Darren Fox na brincadeira, tem Stephen Castle na brincadeira. Então, hoje eu tô pendendo mais pra San Antonio. Semana passada eu tava pendendo mais pra Houston? Tava, mas porque San Antonio, né, teria saído da jogada. Mas agora com o San Antonio de volta, eu volto a fechar com a ideia de Durant e San Antonio. Mas de novo, é só especulação, cara. Não tem muito pra onde correr, não tem como avançar mais nessa discussão, porque tudo gira em torno de interesse de um e de outro. O negócio é esperar e ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, tá? Então, sobre Durant e sobre a troca do Bane, é isso. Falando bem rápido sobre o jogo de hoje, né? Porque além de tudo que saiu sobre o mercado, todas as novidades aí de mercado e tal, temos o jogo, né? Temos o jogo 5 para acontecer, né? Hoje teremos o Game 5 das finais. A partir das 9h30 da noite, Pacers e Thunder se enfrentam no Paycon Center. E hoje, alguém vai assumir a liderança. Série empatada em 2-2. E a dúvida é quem que vai assumir. Né? Temos dois times que não perdem jogos seguidos, né? São dois times que costumam responder após derrotas. Ao mesmo tempo que é um Thunder que em casa é muito forte e um Pacers que fora de casa é absurdo, né? Então, é um jogo, cara, quase impossível de você prever o que vai acontecer. Cara, é muito complicado, mano. É muito complicado tentar adivinhar qualquer coisa em relação a esse jogo 5 e em relação a essa série, né, cara? É uma série que tá toda hora mudando de lado, toda hora mudando de figura, sabe? É surreal o que tá acontecendo nessas finais. É uma das finais mais legais dos últimos anos. E hoje alguém vai assumir a liderança, mano. O meu feeling é de que o Oklahoma vence hoje. Porque joga em casa, vem de uma virada absurda no jogo 4, fora de casa, com um grande quarto período, o melhor quarto período do Thunder no playoff. Time com moral, confiante. Então, o meu feeling é de que o Oklahoma vence hoje, mas, cara, você vai falar que o Pacers não pode ganhar hoje? É loucura. O Pacers ganhou 7 jogos fora de casa nesse playoff. 7 de 10. Sabe quantos jogos o Pacers ganhou nesse playoff depois de perder? 5. 5-0. Não perdeu nenhum jogo seguido. Não perdeu 2 jogos seguidos. O Thunder também não, mas no contexto do jogo de hoje, entendeu? O retrospecto do Pacers pesa. Porque é o Pacers que perdeu no último jogo. Então, são dois times resilientes, são dois times que acham soluções após derrotas. E é uma loucura, cara.
São dois times que têm ótimos elencos, são dois times que têm muitas peças que podem ser decisivas. O Thunder, por exemplo, a gente vai falar muito sobre o quarto período do Shai, que foi de fato espetacular. Mas o Chet Holmgren foi total X-Factor no jogo 4. Jalen Williams foi muito importante também. Né? E aí você vai puxar nos jogos que o Pacers ganhou, você vai ter o McConnell sendo importantíssimo, você vai ter Mathurin, você vai ter Obi Toppin, fora Haliburton, Siakam, enfim. Então é um jogo onde você não consegue prever realmente o que vai acontecer, mano. Eu acho que o Pacers tem alguns ajustes pra fazer pra esse jogo. O principal deles E aí é o mesmo ajuste que eles acharam pro jogo 3, mas pro jogo 4, por exemplo, eles não acharam, que foi parar o Shai. Né? Eles conseguiram segurar o Shai durante 3 quartos. No quarto período, eles não conseguiram segurar. O Shai bailou. Outro cara, Alex Caruso, né? Outro X-Factor absurdo pro Thunder, né? Que o Pacers não teve resposta. Então o Pacers tem, né, que voltar a achar soluções pro Shai. Acharam no jogo 3, mas no jogo 4 não acharam. Então tem que pensar nisso. É muito louco falar isso. Mas o clutch time do Pacers tem que ser melhor do que foi no jogo 4. Mas isso é um ponto que eu acho o mais tranquilo do Pacers resolver. Porque o normal é o clutch do Pacers ser bom pra caralho. O que aconteceu no jogo 4 foi um ponto fora da curva. Porque normalmente o Pacers é quem manda no clutch. Então isso eu nem considero um ajuste a ser feito. Porque é algo que o Pacers faz naturalmente. Pra mim o clutch ruim do Pacers no jogo 4 foi fora da curva. Mas tem outros pontos, tem a defesa tem que melhorar, alguns pontos na execução no ataque tem que melhorar também. Né, o Haliburton, ele não conseguiu jogar no quarto período. A marcação do Thunder foi muito bem feita em cima dele no último quarto. Não conseguiu gerar jogo. Então, Aaron Nesmith, por exemplo. O Nesmith não fez um bom jogo 4. Ele tem que ser melhor no jogo de hoje. Você vai ter o Nembhard também. O Nembhard vinha fazendo um jogo defensivo muito bom. Mas ofensivamente o Nembhard não estava aparecendo tanto. E ele terminou com 10 pontos apenas, 4 turnovers. O Mathurin fez um jogo 4 muito ruim. Muito ruim. E o final do jogo 4 dele foi aquela tragédia. Então, Pacers tem pontos para corrigir. O Thunder também tem pontos a corrigir. Não é porque venceu o jogo 4 que foi tudo maravilhoso. Lembrando que o Thunder chegou no quarto período perdendo por 7 pontos. O Thunder vinha sofrendo. Vinha sendo pior. Bem pior do que o Pacers. Então, o Chet terminou o jogo de forma maravilhosa, mas ele tem que ser melhor no todo do jogo. Hoje o Shai tem que ser melhor durante todos os quartos. Você tem que ter um Jalen Williams mais consistente, um Chet Holmgren mais consistente. Você precisa ter um Aaron Wiggins, um Isaiah Joe matando bola, coisa que eles não fizeram no jogo 4. Kayson Wallace não tá bem, cara. As finais do Kayson Wallace não são boas. Ele não tá fazendo uma boa final. O jogo 4 dele também não foi bom. O Hartenstein não foi bem. Então não é como se o Thunder tivesse sossegado. Não, o Thunder também tem muita a corrigir. Então os dois times têm pontos a corrigir. Os dois times têm números a se apegar. Né? Tem retrospectos aí favoráveis. Né? Em cenários aí, né, diversos. Então realmente é um jogo complicado. É um Thunder que é um ótimo mandante e um Pacers que é um puta visitante. Um visitante indigesto pra caralho. Então, realmente não tem como prever o que vai rolar hoje. E eu, como torcedor do Thunder, tô totalmente apreensivo. Assim como o torcedor do Pacers também tá apreensivo. Porque
nesse ponto da série, uma vitória do Thunder hoje, cara, coloca o Thunder numa posição muito favorável, porque mesmo que perca o jogo 6, cara, o jogo 7 é em casa. Então, cara, é um jogo que pode definir muita coisa. Até porque, assim, se o Thunder perde hoje, por exemplo, cara, o jogo 6 é muito favorável pra Indiana. Então, pra mim, cara, quem ganhar hoje, mano, pode sim ser... Pode, assim, colocar uma mão na taça. Sem sacanagem. Pode colocar uma mão na taça quem ganhar hoje. Esse jogo 5, ele pode sim ser definitivo. Não definitivo, mas pode ser decisivo pro campeão. Na minha opinião. Então, ansioso demais pra esse jogo. Não vejo a hora de acontecer e... Cara, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus nos acuda absurdo. Meu Deus do céu. Que tensão, cara. Que tensão. Mas enfim, acho que era isso que eu tinha pra falar no programa de hoje. Obrigado aí a todo mundo pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do programa. Ainda tô voltando ao ritmo, né? 2 dias sem fazer Switch TV Show já me deixou meio fora de forma. Mas aos poucos a gente vai retomando. Obrigado a todos aí pela audiência. Espero que vocês tenham curtido o programa. Comenta aí a sua opinião sobre os temas que foram abordados aqui na edição de hoje. E é isso, rapaziada. Obrigado, tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.